Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de maio de 2022, para realizarmos mais uma palestra pública nesta casa, aqui em Petrópolis, no bairro do Borém. E hoje estamos recebendo nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 13, né? Capítulo 16, item 13, que tem por título Emprego da Riqueza. Então, esse é o último item desse subtítulo, Emprego da Riqueza. É o capítulo 16, item 13. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir para a nossa irmã Denise fazer a leitura do preparo e a prece. E depois o Paulo inicia suas reflexões. E você, Paulo, tem até 8h30, se precisar mais 5 minutinhos, 8h35, para terminar sua exposição, tá bom? Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rosa. Boa noite a todos. No livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a leitura do nosso preparo é da lição 95. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente, para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Pai querido, gratos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui nos reunirmos para ouvirmos as palavras do nosso Mestre, faladas, escritas por outros irmãos, fazendo com que nós consigamos entender os ensinos que Jesus nos trouxe, esse nosso mestre e amigo, a nossa estrada, nosso caminho, nossa vida. Obrigado, mestre querido, por sua presença em nossas vidas e que possamos, Senhor, dar o testemunho de nossa fé em nosso Pai, em seus ensinamentos e na força de todos os irmãos, juntos, com pensamento alegre, com pensamento bem dirigido e sempre elevado ao nosso Pai, à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe nosso irmão Paulo Brandão em suas palavras, que possamos absorver o máximo possível desses ensinamentos que tanto nos auxiliam. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre. Pedimos sua permissão para iniciarmos mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Eu passo a palavra agora ao Paulo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? É uma mensagem do nosso irmão do Espírito, Fénelon, que foi apresentada, né, em Alger, que é em França, em 1860. Todos esses irmãos
que nos apresentam essas mensagens, eles nos trazem uma mensagem numa maneira que possamos entender. Mas eles têm um fundamento em dizerem o que eles nos dizem. E nós vamos buscar esses fundamentos na própria doutrina. Né? A nossa constituição, né, espírita é o Livro dos Espíritos. É lá que está toda a origem desses ensinamentos. Então, uma mensagem, porque vem com o nome de um espírito que tem prestígio, credibilidade, nós devemos passá-la pelo crivo dos dizeres que estão sendo ditos. Porque podemos receber uma mensagem por um espírito que está se passando por um Bezerra de Menezes, mas o texto seria um texto que Bezerra de Menezes falaria? Então, vamos buscar o título da nossa palestra de hoje, está na parte Instrução dos Espíritos, que fala a verdadeira propriedade. Não é? Então, nós já vamos começar fazendo uma referenciazinha no item 9, um pouquinho antes do item 13, né, que diz: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. Então, o que é que ele possui? Nada que é para o uso do corpo, e tudo que é para o uso da alma. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Então, quando a gente vai falar de riqueza, nós temos que ter em mente esta afirmativa. Essa riqueza lhe pertence? Ela é uma propriedade verdadeira? E o dia que eu desencarnar, eu vou levar? Primeira pergunta. E no item 10, também do Evangelho, né, que está no mesmo capítulo, fala assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. Ou seja, tudo que nós possuímos, né, seja mesmo pelo nosso esforço, do nosso trabalho, de uma maneira absoluta, ele não nos pertence. Nós não vamos poder levar os nossos bens, né? O homem apenas usufrui deles e é o seu administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Depois nós vamos ver por que é mais ou menos íntegro e inteligente. Quando fazemos bom uso desses bens que estamos custodiando. Então, nós vamos buscar os fundamentos lá no Livro dos Espíritos, começando pela questão 629, né, que é uma pergunta em que Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Eu estou fazendo indo buscar, porque tudo tem a ver com o texto da palestra de hoje, que Fénelon nos deixa. Né? Então, a mensagem dele é a aplicação prática de tudo isso que a gente está vendo. Então, na definição, está na parte 3, que fala das leis morais, na parte 3 do capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 1, lei divina ou natural. E é uma definição que está lá, o que é o bem e o que é o mal. Né? E dentro de lá, a pergunta: que definição se pode dar da moral? A moral, regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha só, essa parte funda-se na observância da lei de Deus e quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre essa lei. Então, mais uma observação para nós guardarmos para o nosso comentário final. A questão seguinte, também do Livro dos Espíritos, também está na parte 3, que fala das leis morais, né? Capítulo 1, também na mesma divisão, que fala da divisão da lei natural. A pergunta é: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Nós estamos trazendo essa pergunta porque o nosso tema de hoje fala da dedicação ao próximo. Né? O que é a caridade? Vamos ver mais adiante. Então, a resposta dos Espíritos a essa pergunta
se está totalmente contida na lei, né, no procedimento do amor ao próximo ensinado por Jesus, ele certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os com os outros. Gente, me desculpe aqui, eu não dei uma olhadinha se meu microfone está aberto. Está todo mundo me ouvindo? Tá ok? Tá, obrigado. Voltando aqui, né? Ai, ai. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Então, está aí. Certamente, este preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros, né? A lei do amor ao próximo. E, complementando, a necessidade do trabalho. Ele pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Também está lá no capítulo 3, lei do trabalho, né? As leis morais. Necessidade do trabalho. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, nós vivermos em sociedade organizada, eu tenho que trabalhar para ter minha casa, eu tenho que trabalhar para botar comida na mesa, eu tenho que trabalhar, né, para botar os filhos na escola. Então, tudo isso. E essa necessidade do trabalho implica em o espírito desenvolver o seu lado intelectual e o seu lado moral, quando ele interage com demais espíritos no seu trabalho, na convivência com todos. A próxima pergunta seria a 716, não é? Que também, todas elas aqui estão na parte 3 das leis morais, só que essa aqui está no capítulo 5, que fala da lei de conservação, o necessário e o supérfluo. A pergunta, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, é igual a gente falou das pessoas, se a pessoa passa do limite, vem algumas consequências posteriores, né? E ele, nessa pergunta, se a natureza traçou o limite daquilo que é necessário e daquilo que é supérfluo, ele responde sem dúvida, a natureza, essa lei traçou esse limite, mas sempre tem um mais, para nós que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, nós criamos para nós necessidades que não são as necessidades as verdadeiras, as necessidades reais para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, para o nosso caminhamento aqui na Terra. Não é? Então, algumas coisas nós criamos em excesso e tornamos aquilo como necessário. E isso aí vai dar muita desculpa depois. Eu não tenho disponibilidade, por que isso, por que aquilo, né? Tudo que o meu salário é insuficiente, porque não dá nem para pagar as minhas necessidades. Que necessidades são essas? E a próxima seria aqui, então, a 811, que fala da lei de igualdade e desigualdade das riquezas. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então, a primeira parte da pergunta, será que é possível a igualdade absoluta das riquezas? E será que em algum momento da história da humanidade já houve essa igualdade absoluta? Ou seja, todo mundo tinha o seu quinhão e todo mundo igual? E a resposta, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Né? Por quê? Nós não estamos todos no mesmo nível intelectual e moral.
Então, acho que aqui mesmo nessa resposta vai dizer se, e está lá também no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta e ampliou, né? Se toda a riqueza do mundo fosse ajuntada num pote e depois dividisse igualmente por toda a população da Terra, né? Primeiro que seria insuficiente para se realizar alguma obra. Deixa eu desligar isso aqui, desculpe. Então, toda a riqueza seria... Essa riqueza seria distribuída igualmente. Mas só que no final de um período já não haveria a mesma, porque alguns não têm capacidade de manter, outros não têm a capacidade de multiplicar. Então, daqui a algum tempo, alguns estariam ricos e outros estariam na pobreza, porque não estamos em igual nível intelectual e até mesmo moral. Não é? Então, ele diz aqui, isso se opõe à diversidade das faculdades e caracteres. Aí tem uma subpergunta A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? Ou seja, há pessoas, e hoje na política a gente até vê isso, que determinam o seguinte: não, se a gente dividir a riqueza igualmente, tirar daquele que tem e dar para aquele que não tem, nós vamos equilibrar, né, a riqueza no mundo e todo mundo vai ser rico? Não, não digo que vai ser rico. Vai ser todo mundo. E será que será o suficiente? E como é que fica? Nós vamos ver mais adiante que as fortunas elas têm um papel na sociedade, porque se não houver concentração na fortuna, as grandes obras não poderão ser feitas, né? Então, ele diz que essa pergunta aqui diz, são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Ou seja, quem diz que a riqueza deve ser distribuída igualmente, ou ele é invejoso, né? Ambicioso, ou ambicioso porque não tem, quer pegar o dos outros. Cheio de inveja, porque o outro tem e ele não tem. Ou sistemático, está querendo criar um sistema que é uma utopia. Não compreendem eles, né, que a igualdade com que sonham seria a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Aí ele diz aqui a solução para este problema seria combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não vá correr atrás de quimeras, ou seja, isso é uma falácia, é uma mentira, dizer que se distribui o dinheiro igualmente para todo mundo, o mundo vai ficar melhor. Não vai. E chega na 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria, né? É como se Deus beneficiou alguém? Aqui a pergunta, né? Está perguntando, será que Deus beneficiou alguém e a outros não? Se Deus é infinitamente justo e bom, a gente já sabe a resposta, porque há algum motivo para isso, né? Isso está também na parte 3 das leis morais, e o capítulo 9, que fala da lei de igualdade, e fala prova da riqueza e da miséria. Então, por que Deus concedeu a uns e aos outros a miséria? Para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quando fala aqui que foram escolhidas pelos próprios espíritos, né, a gente tem um grande exemplo na história, né, de Francisco de Assis. Ele nasceu numa família rica. O pai dele dominava lá a cidade de Assis e era um grande comerciante. E ele fez a opção pelo voto de pobreza, né? E o trabalho dele foi menos dignificante porque ele não tinha dinheiro? Então, né, mostra que é possível, mesmo sem ter nada, você fazer um grande trabalho. E então vem a 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Essa pergunta, né? Com quem justifica, então, ele ter. Deixa eu desligar meu celular aqui, senão ele vai ficar alarmando. Então, essa pergunta aqui, né? Ela é meia, assim, capciosa, né? Tem que pegar, né?
Estando o rico sujeito a maiores tentações, ou seja, se a fortuna faz com que você sofra maiores tentações, né, o poder do dinheiro compra, corrompe, aquelas coisas todas que a gente conhece, tá, mas ele, por ele ter dinheiro, ele também não pode fazer o bem? A resposta dos espíritos, mas é justamente o que nem sempre faz. Quer dizer, nem sempre faz, porque nós temos histórias, exemplos de pessoas que se tornaram milionários e têm grandes obras, né? Nós podemos ver aqui no Brasil mesmo, né? A Fundação Ayrton Senna, ninguém sabia que ela existia enquanto Ayrton Senna era vivo, só ficaram sabendo desta grande organização que ele fundou, né? Depois que ele desencarnou. Então, ele complementa na 883, é natural o desejo de possuir, né? Isso também está lá no capítulo 11 das leis morais, lei de justiça, amor e caridade. Subitem, direito de propriedade. Então, é natural o desejo de nós possuirmos alguma coisa? Sim, temos esse direito, o desejo, esse desejo, a gente pode batalhar. Eu vou ter que viver na miséria para dizer que eu sou uma pessoa que não. Isso também está muito dentro de um conceito que se passou, né, daquela parábola do jovem que era rico, quando Jesus disse para ele vender tudo e distribuir para os pobres, ele vai embora todo cabisbaixo, porque ele tinha muito dinheiro, muitos bens, né? Então ele fica. E também aquela passagem que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Parava camelo aí, fazer que um camelo passe por um buraco da agulha é meio esquisito, mas é lá no hebraico, você passa pelo buraco da agulha, o quê? Uma linha, uma coisa fininha. E uma corda é bem mais grossa, nunca vai passar. Não é? Então, mas as palavras eram muito parecidas. E nas traduções acabou embolando tudo. Então, por causa dessas interpretações, né, tem essa coisa de dizer que o rico, né, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha que o rico entrar. Então todo mundo, por ser rico, vai ser punido, né? Vamos falar na linguagem espírita, vai para o umbral porque não soube? Não, não é assim. Né? É natural o desejo de possuir, sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, ter riqueza não é uma coisa errada. Agora, quando você faz mau uso, só pensa no seu umbigo, e você vê alguém necessitado e você não dá nem bola, aí você é um egoísta. Aí você está infringindo uma das leis, né, morais. E ele faz uma subpergunta aqui. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Ou seja, então não é legítimo eu querer ter bens, porque aí eu não vou precisar de pedir a ninguém, eu tenho meus próprios bens, né? Aí, quer dizer, então se eu tenho riqueza, eu trabalho, eu posso comprar o que eu quiser, não preciso dependo de ninguém, não vou pedir empréstimo a banco nem nada. Mas é a resposta dele. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém. É o supérfluo. Ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aí eu até sublinhei aqui, aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, acumular uma riqueza, uma fortuna, e ao mesmo tempo, socorrer seus semelhantes, você quando tem uma fortuna e você abre uma indústria, você produz trabalho. Nós não vimos aqui em cima que a lei do trabalho faz parte da evolução do espírito, né? O trabalho desenvolve o intelecto, desenvolve a sociabilidade no ambiente de trabalho. Então, se você proporciona ao seu semelhante a possibilidade do trabalho, você está contribuindo
para que esses espíritos tenham trabalho e possam usufruir desta lei. Não é? E, quase por último aqui, temos a 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Ou seja, tudo bem, eu gostaria muito de fazer caridade, mas eu vou jogar na loteria esportiva para ver se eu ganho um dinheirinho, para ver se eu posso fazer isso. Aí, olha a resposta dele, né? Virtudes e os vícios. O fato de você querer acumular para fazer o bem, ele diz, tal sentimento não há dúvida, louvável, quando puro. Ou seja, realmente a intenção é essa, eu quero me capitalizar para poder desenvolver uma obra social, ajudar quem faz, né? Mas, aí vem sempre o mais, será sempre bastante desinteressado esse desejo de enriquecer? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Será que esse né? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Então, a gente deve pensar direitinho se eu estou dizendo que eu gostaria de arrumar dinheiro para ajudar o próximo, isso não é apenas uma desculpa. Na verdade, eu quero ter dinheiro para satisfazer as minhas vontades, satisfazer aquilo que para mim seria supérfluo, não necessário. Não é? Então, essas perguntas todas aqui, elas fundamentam tudo que está na mensagem do nosso irmão, não é? Que é Fenelon, né? Que nos traz a mensagem do texto de hoje, do nosso estudo. Veja só, qual é o texto de hoje? A proposta do nosso estudo de hoje. Item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala, né, como eu li lá em cima, né, a verdadeira propriedade não se... E também está no capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon que seria o Deus da riqueza entre os sírios, né? Então, se o meu interesse é mais pelo dinheiro, será que eu estou servindo a Deus se eu estou me apegando ao dinheiro, à matéria? Né? E também está no subtítulo A Verdadeira Propriedade, né? E as instruções, nós estamos na parte de instruções dos espíritos que vem esclarecendo os itens anteriores. E vamos à mensagem de Fenelon. Sendo o homem, olha só, lá em cima a gente já viu que o homem não é proprietário de nada. Ele só é proprietário daquilo que ele traz quando aqui reencarna e daquilo que ele leva quando ele desencarna, né? Jesus nos falou: não junteis bens na terra que o homem pode roubar e a traça pode roer. Junteis bens no céu que que o homem não pode roubar e a traça não pode roer. Por quê? São os bens morais. Então, e Fenelon começa sendo o homem o depositário. Por quê? Se Deus permite que a gente, numa encarnação, a gente atinja uma condição de milionário, de fortuna, tem um propósito. E nós somos depositários. As leis de Deus dizem, Deus ampara todos aqueles. Mas Deus, Jesus, né, os espíritos evoluídos, não vão se materializar para realizar a necessidade de alguém que está precisando. Deus administra o universo, Jesus administra o planeta, Deus administra através da sua própria criação. Não é? Jesus também é filho de Deus, é criação de Deus. E Jesus não está aí administrando o planeta? Então, na hora que aparece alguém com uma necessidade, o que a espiritualidade faz? Vai procurar alguém que já tenha um coração sensibilizado, um bom espírita, e vai fazer com que ele entre em contato e que ele possa fazer algo por aquele que precisa. Né? Então, ele está dizendo aqui, o homem é depositário. Ele é o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos.
Então, quando você começa a achar que aqueles bens lhe pertencem, o mérito é seu, porque você trabalhou, você ganhou bastante dinheiro no seu trabalho, né? Você está sendo egoísta, né? E ele diz aqui, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhe deu, em razão do seu livre-arbítrio. Então, quando fala que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da miséria, porque a prova da riqueza não só envolve o orgulho, o egoísmo, né? A soberba, você achar que manda mais porque tem dinheiro, mas também ela é mais difícil do que você ter essa consciência de abrir mão da fortuna em prol do outro. É uma coisa que exige realmente uma vontade pessoal, um autoconhecimento, a vivência, a crença na vida futura, saber que aquilo ali não é seu, é temporário. Né? Então, o melhor uso que você pode fazer daquilo é aqui, enquanto você está aqui agora, não depois que desencarna. Não é deixando uma herança, uma fortuna, que você acha que vai resolver o problema, não. Porque, inclusive, você vai para o lado de lá e quando os herdeiros começam a torrar a fortuna que você deixou, aí você fica lá do lado de lá, todo preocupado, e ainda quer vir obsidiar os herdeiros. Né? Então, tem que o mau emprego, né, o que consiste o mau emprego da fortuna? Consiste em fazer com que eles, né, sirvam apenas, ou seja, esses bens, né, apenas a satisfação pessoal. Quando nós temos recursos e procuramos só olhar para o nosso umbigo, nós estamos fazendo um mau emprego dos recursos que nós temos. Agora, está falando aqui de recursos, está falando de fortuna, está todo mundo pensando aí em dinheiro. Né? Mas isso, os recursos, os tesouros, não é só dinheiro, não, gente. E o conhecimento? O que eu faço com o meu conhecimento? Eu guardo para mim? Eu não passo para ninguém? Eu não procuro instruir o próximo? Não procuro dar ao outro a vara para pescar? Ensinar? Ou não procuro ensinar o outro a construir a sua vara para pescar? Ou eu querer ficar dando peixe para ele ficar sempre dependendo de mim e vir pedir? Eu preciso comer, toma um peixinho. Preciso comer, toma um peixinho. Não. Você, quando tem o conhecimento, você também tem uma fortuna. Não é? Tem uma historinha que conta a respeito de uma pessoa que dizia que não tinha nada, vivia se lamentando, né, que não tinha nada, que era um miserável, que ficava dependendo dos outros. Aí o sábio perguntou para ele: vem cá, você tem 2 olhos? Tem. Você tem. Aí foi perguntando: você venderia um dos seus olhos? Não, jamais. E ofereceu uma quantia, né? Vamos botar assim, valores, só para a gente contabilizar. Você venderia um olho por 50 mil para fazer um transplante para mim? Não sei. Não, nem pensar. Você tem 2 braços, e não venderia um braço? Aí foi botando o preço. Ele nunca quis vender. Aí no final, o sábio chegou e falou: tá vendo? Você tem uma fortuna aí e não sabe o que fazer com ela. Ou seja, se você tem essa fortuna, vamos trabalhar e vamos fazer essa fortuna trabalhar para você, e você não vai ficar precisando depender da boa vontade dos outros. Não é? Então, ele está dizendo aqui, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. Que para mim, o bem, se resultar de bem para mim, eu não estou fazendo nada para ninguém. O mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe. Ou seja, por que está falando mérito é proporcional ao sacrifício? Porque muita gente não tem recurso, realmente está tirando um pouquinho do dinheiro lá, diminui as compras do mês para sobrar um dinheirinho, para ajudar uma pessoa que conhece, que está precisando mais do que ele. Então, apertar um cinto um pouquinho, né? Para atender a necessidade de outra pessoa, isso é mérito, não é? Porque você está fazendo um sacrifício, você está abrindo de mão de algo que você precisa para atender a outro. Mas, olha só, aí vem um mais outra vez, mas um dever também imperioso, também meritório, nós estamos falando aqui do emprego da fortuna, né? Um emprego
também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. Prevenir a miséria. Ou seja, não é ajudar as pessoas a não entrar nesse estado de miséria. Então, a pessoa, para não entrar no estado de miséria, o que ela precisa? Ela precisa de educação, ela precisa de ter sua segurança. Então, ele diz, é aí, principalmente, que está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar. Ou seja, você produz emprego, você produz progresso na cidade, você produz um monte de coisa, né? E tivessem elas de tirar desse trabalho, ou seja, se as fortunas, né, quem tem a fortuna, tivesse dela de tirar desse trabalho um proveito natural, ou seja, você é um empresário, né? Você produz você algo e você tem um lucro naquilo que você produziu para vender. Então ele está dizendo aqui, é pecado isso? Não. Tivessem elas, através desse trabalho natural, mesmo tirar algum proveito, mesmo assim o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre altivo, ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto que a esmola humilha e degrada. Ou seja, você sempre que puder, também temos essa passagem no Evangelho, sempre que você puder transformar uma esmola em um trabalho, né? E ele diz, às vezes, você realmente está contribuindo, não está, mas você fazer com que aquela doação faça aparecer a quem recebe algo meritório, ele está recebendo isso porque ele teve um mérito, ele prestou um serviço, porque isso ou porque aquilo, é muito mais digno para aquela pessoa do que você simplesmente, toma aqui um dinheirinho, né? É humilhante a pessoa pedir. As pessoas se rebaixam e pedem porque realmente precisam, tem que comer, né? Tem que levar alguma coisa para a família. Então, e dói. Dói. Quando você já tem sensibilidade para ver e você se coloca no lugar do outro, você pensa duas vezes antes de dizer não para aquela mão que está estendida. Se você se perguntar, né, como Jesus disse, né, quando é que eu sei que estou fazendo bem ou mal? Me coloca no lugar do outro e pergunta se o outro estivesse fazendo o que eu estou fazendo com ele e ele estivesse fazendo para comigo, gostaria? Então, se a gente estivesse vivendo numa grande miséria, não passando por uma necessidade, tudo deu errado, foi à falência, e tivesse que pedir ajuda a alguém e alguém lhe estendesse a mão, você gostaria? Claro que gostaríamos. Então, por que não estender a mão àquele que está nos. Não entender uma ajuda àquele que está nos estendendo a mão? Né? É a lei. É a lei da retribuição, a lei do amor ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos para conosco. E ele manda um recado para aqueles que têm essa fortuna em mãos, né? E vós, ricos, que empregaste a fortuna segundo a vontade do Senhor, ficais certos que o vosso coração será o primeiro a matar a sua sede nesta fonte benfazeja. Benfazeja. E ainda, está até sublinhado, nesta vida, ou seja, ainda agora encarnados, desfrutareis dos inevitáveis prazeres da alma em lugar dos prazeres materiais do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem do avarento, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva, né? Essa parábola, ela cai muito bem nessa passagem que nós estamos lendo. Então, três exemplos. Um multiplicou, um multiplicou 2, 3 vezes, o outro multiplicou uma vez, o outro não multiplicou nada. Por que um multiplicou 3 e o outro multiplicou 2? Porque pelas diferenças de talento. Aquele que sabe mais é capaz de multiplicar mais, aquele que sabe tem o conhecimento
o que sabe menos, mas mesmo assim se esforçou, conseguiu multiplicar os talentos. Agora, quando a gente fala de talento aqui, né, nós não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de conhecimentos. Então, se você tem o conhecimento, você pode multiplicar esse conhecimento, você aumenta o seu nível de conhecimento, e o que você vai fazer com isso? Vai ficar guardando? Ou vai usar esse conhecimento só em benefício próprio? Eu sei construir, eu sei fazer um móvel, e não só faço para mim, não faço para mais ninguém, né? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, aí ele vai fazer uma alusão aqui ao tempo de Jesus. Jesus falou de esmola, né? É que naquele tempo, e no país em que ele vivia, não se conhecia os trabalhos que as artes e as indústrias criaram posteriormente. Ou seja, naquele tempo, a pessoa só tinha realmente o seu trabalho, quando alguém lhe dava alguma coisa, a maioria era seco, quase ninguém tinha posse, ninguém tinha terra, trabalhava sempre por senhor feudal. Então, quando não tinha, né, ou se caísse num problema de doença, hanseníase e tudo mais, aí virava um desgraçado, ninguém queria nem passar perto. Mas hoje a fortuna pode ser empregada de forma útil para o bem geral. Então, aquele que tem fortuna, né, se ele fica empregando para comprar um jatinho, para ficar viajando, para ir para não sei aonde, não sei o quê, ele está pensando só nele. Mas se ele usa essa fortuna e abre indústria, promove emprego, ele tem não sei quantos mil trabalhadores trabalhando nas empresas dele, olha só. Aí tem gente que vai dizer, olha, está explorando. Não, não é bem, tem que olhar o seguinte, quantos ele está dando emprego? A quantos ele está ajudando a não se tornar um miserável? É por aí que a gente tem que ver. Então, a gente não tem que ficar invejando aquele que tem muito. Também, né, não devemos desprezar aquele que não tem. É sempre uma questão de equilíbrio, né? A todos aqueles que podem dar, seja pouco ou seja muito, então direi, dai esmola quando for necessário. Ou seja, você pode dar uma esmola. É claro, quem está dizendo aqui uma esmola necessária? A pessoa está numa miséria, ela precisa de um dinheiro para comprar uma comida, para comprar um remédio. Então, tira o dinheiro, dá. É uma esmola. Você entregar assim. Porém, tanto quanto possível, transformai-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Mensagem de Fénelon em Alger, 1860. Ou seja, se uma pessoa te procura, você tem condição de ajudar, não é? E se você, em vez de dar aquele dinheirinho, né, dá um dinheiro, não precisa ser dinheirinho, até um dinheiro mais considerável, aquele dinheiro vai acabar. Aquela pessoa está sem emprego. Ela vai usar aquele dinheiro para pagar dívida, comprar comida, pagar o aluguel, comprar o bujãozinho de gás, e depois, acabou o dinheiro, né? Aí ela vai voltar novamente a pedir o peixe. Não é melhor eu ensinar a pessoa a pescar? Né? E uma das maneiras que nós podemos fazer isso, se eu tenho condições, não é? Se eu sou um empresário e tenho condições de arrumar um local de trabalho, aquela pessoa passar a ter um salário que ela sabe que todo mês aquele dinheirinho vai cair e ela... É diferente de você dar toma aqui, R$ 500. Nem que seja 5 mil, aquilo vai acabar. Né? Mas é diferente você dar um emprego. É esta a mensagem de Fénelon, é transformar, é fazer o bom uso, né, do dinheiro, da fortuna, mas não só de dinheiro, gente, de conhecimento. Se você é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, você sabe, você pode, como tem aí algumas obras sociais de pessoas que moram dentro de uma comunidade, aí vão lá para a quadra dentro da comunidade, quase toda a comunidade tem uma quadra, e ali reúne crianças, adolescentes, ensina algo profissionalizante, ensinam alguma coisa, mesmo que seja só alguma coisa de nível moral, que fazendo com que essas crianças, esses adolescentes não venham cair, não na mão de criminosos, ou venham cair no descaminho,
Então, eles estão trabalhando, estão usando que fortuna? A sua fortuna, o seu conhecimento intelectual. Disso tudo, podemos tirar as seguintes conclusões, né? Que está a partir do item 14. É uma mensagem de Lacordaire, né? Que vem posterior. Não está completa a mensagem aqui, eu só fiz aqui um resumo para fechar o nosso texto. Ele diz aqui: procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não inveje os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados. Olha aqui, nós somos depositários, né? E que devereis justificar o emprego que lhes deste com uma prestação de conta de tutela. Não sejais depositário infiel, como foi dito lá em cima, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com direito a dispor unicamente para vós daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres saúda, aqui está a saída, né? Mas esse é lá saúda a dívida que contraiu com Deus. Não rejeiteis, né? E, eu fiz alguns apanhadozinhos aqui. Nós temos essa disponibilidade para fazer uma ampliação desse conhecimento, desse conceito. E são outras passagens que também estão nesse capítulo 16, que vem confirmar tudo que estava nessa mensagem, né? Não, né? Porque a pergunta do capítulo é: não podeis servir a Deus e a Mamon. E ele repete: não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal? Então, como é que vai estar a nossa consciência quando voltarmos à nossa verdadeira vida, que é a pátria espiritual, e descobrirmos que fomos puramente egoístas e poderíamos ter feito uma grande obra, ajudado muita gente e não fizemos nada? Então, qual é a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Aí ele diz assim, olha, ele não dá uma resposta, ele diz assim: procurai a solução desse problema nessas palavras: amai-vos uns aos outros, nelas está o segredo do bom emprego da riqueza. Porque se eu amo o meu próximo, eu tenho disponibilidade, e lembro desses ensinamentos do Mestre Jesus, e me coloco no lugar do outro, eu vou saber o que fazer, não é? Quando Jesus perguntaram a Jesus, né, sobre o bem e o mal, né, e definição do que é bem ou mal, e foi respondido, né? Como é que eu sei se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal? Resposta simples: se coloque na posição do outro a quem você está exercendo a sua ação e responda a pergunta: você gostaria de que essa ação estivesse praticada sobre você, ou seja, que ele estivesse fazendo em cima? Se você gostar, você está fazendo bem. Se você não gostar, você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Então, não faça, né? Então, essa é uma ideia simples de se guardar, uma regrinha simples, mas que nos traz a realidade. Quando é que estou fazendo bem, quando é que estou fazendo mal? Eu posso transformar isso na segunda pergunta. Quando é que eu estou fazendo uma boa utilização da minha fortuna, dos bens, do meu intelectual, da minha capacidade, e quando é que eu não estou fazendo? Simples. Pergunta: como é que você está empregando esse conhecimento, esses recursos materiais, só em favor próprio ou está ajudando ao próximo? Né? Não rejeite, aí ele diz aqui também, não rejeite aquele
que se lamenta com medo de seres... ou seja, aqui muitas vezes a pessoa diz assim, não vou fazer porque o cara tá fingindo, né? Já aconteceu de você ajudar uma pessoa, né? Às vezes você passa na rua, a pessoa vem com uma historinha de que foi lá para a cidade e estava não sei o quê, aí pede um dinheirinho. Passa-se um mês, você está indo para o trabalho, encontra com a mesma pessoa e a mesma história. Aí você vê, poxa, lá atrás eu dei, ajudei e eu fui enganado. Mas então não vou ajudar mais a ninguém? Então ele diz aqui, ó, não rejeites aquele que se lamenta com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Tudo bem, é como você faz, auxilia. Né? É muito simples se você começar a entender que todos aqueles que realmente necessitam se aproximam de você por intuição, porque um espírito amigo dele encaminhou para você, porque sabe que você tem condição de ajudar, e se você disser o seguinte, tudo bem, se veio para mim, alguém encaminhou, um bom espírito encaminhou, eu vou ajudar, não vou questionar se ele está arrumadinho, se ele está querendo me dar um golpe, querendo me passar a perna. Isso é da consciência dele. E se foi algum espírito que caminhou, ele vai ver que da próxima vez não encaminha mais. E se você passar a ter esse pensamento que todo aquele que se aproxima de você e pede uma ajuda, ele vem por encaminhamento, indicação de algum espírito amigo, inclusive pode ser um espírito amigo seu, porque sabe que você consegue, você entende, então ele quer ajudar aquela pessoa, ele encaminha para você. Né? Tem histórias aí a respeito disso, de mentor que apoiava um grupo, que fazia estudo, espírita na casa, um dia mandou uma pessoa para lá, bater na porta para pedir ajuda. Aquela pessoa teria sido filha dele enquanto ele estava encarnado, e ele não foi atendida, né? Foi rechaçado. Ele ficou muito triste por isso, mas não deixou de apoiar também aquela reunião. Então, espalha à tua volta com abastança o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses. Que interesses são esses? As boas obras. Aqui, ó, falei da inteligência. Ele diz aqui, ó, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Ou seja, não é só o dinheiro, o ouro que é uma riqueza, mas a da inteligência. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução, né? Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Ou seja, quando a gente distribui essa riqueza intelectual, aquilo produz, aquilo cresce, aquilo vai dar bons frutos mais adiante. E também, lá no item 12, que é o item que antecede o nosso estudo, diz assim, por um cúmulo do absurdo, e não é raro verem-se as pessoas que, por um amor sem limites da fortuna e aos prazeres que ela proporciona, sujeitam-se a um trabalho penoso. Ou seja, o cara já tem muito, mas ele quer mais. Ele vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, e se vangloriam por viver em uma existência de sacrifícios e de mérito, como se trabalhasse para os outros, e não só para si mesmo. Então, depois reclama, trabalho, tem muito trabalho. Mas o que ele faz com os frutos do trabalho? Será que ele está ajudando alguém? Não está, né? Incessados. Então, acreditais realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cobiça ou o orgulho são a causa? Ou seja, eu trabalho porque eu quero. Sou egoísta, tenho cobiça. Enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, ou seja, a gente esquece que vai desencarnar e vai olhar lá na frente, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que desfrutam das vantagens da vida social. Então, é uma advertência, né? Só haveis pensado no vosso corpo, seu bem-estar e seus prazeres foram os únicos objetivos da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, negligenciaste, ou seja, pelo corpo, né? Negligenciaste o vosso espírito, que sempre viverá. Assim, esse senhor tão mimado e acariciado tornou-se vosso tirano, ou seja, o senhor aqui é o corpo. Ele comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos deu?
né? E segue-se adiante desprendimento dos bens terrenos, mostrando que isso não nos pertence. Né? Então, que nós possamos ter uma utilidade providencial da riqueza. Isso é o que é esperado de todos nós. Eu coloquei esse texto, eu passei para a Rose, se alguém depois quiser pode ver com ela, ou a gente pode passar pelo WhatsApp, ou ela pode passar para vocês, tá? E nosso tempo aqui já está no limite, né? Me pediram para ir até às 18h30, já passei 5 minutinhos, e é o que eu teria a dizer sobre essa verdadeira propriedade, que nós possamos sempre estar conscientes de que somos espíritos imortais. A nossa passagem por aqui é temporária. Os recursos de que dispomos, é claro, eles vêm para as nossas mãos e nós devemos saber dar bom emprego a esses recursos. E, é claro, é uma prova também para nós, como espíritos, dos nossos, para testar os nossos méritos, se nós já somos capazes de dominar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a necessidade de querer ser importante na vida, influenciar a vida dos outros, ser formador de opinião. Quando a gente faz isso para extrair benefício próprio, nós não estamos agindo de acordo com as leis. Agora, tudo bem, a pessoa quer ser importante, está querendo até ser um político, mas para ajudar o país, para tudo mais, ele está se doando ao próximo, ele está sendo útil para as leis de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos interiorizar, não é? Eu sempre peço ao Mestre Jesus que ilumine nossa mente, para que todo esse conhecimento possa aflorar no meu consciente, no momento em que eu tiver que tomar uma decisão. É claro, a decisão vai ser minha, eu tenho livre-arbítrio, mas eu vou tomar essa decisão com consciência do que é certo e do que é errado. Né? E que o nosso coração esteja sempre iluminado pelo amor do Mestre Jesus, para que a gente possa realmente ter essa empatia com o nosso semelhante e compreender as suas necessidades. Muita paz a todos. Eu agradeço ao meu irmão e grande amigo Paulo pelas suas reflexões e quero deixar aqui uma frase que me ficou muito marcada nesse estudo. É o primeiro período do item 13. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. Esse texto do início do item 13 é de muita profundidade. É para a gente refletir e ter muita certeza do que fazer. Lembrando que esses bens, como o Paulo falou, não é só questão do dinheiro, são os nossos talentos. Então, que a gente releia esse início do item 13 e reflita profundamente sobre isso. Obrigado, Paulo, pelas suas reflexões, pelo seu estudo. E agora, para encerrar, vou pedir à minha irmã Carmen Matos para fazer a nossa palestra de encerramento. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Eu que agradeço, porque me deu a oportunidade de aprender um pouquinho. Então, Senhor, só temos a oportunidade que a Casa de Francisco nos deu de estarmos aqui reflexionando sobre esse desafio tão importante na nossa vida aqui reencarnado, que são esse desafio de sabermos empregar bem esses bens terrenos e os bens espirituais, que aqui chegamos com os nossos talentos. Que possamos, através desse estudo, com tantas reflexões que esse nosso amigo nos trouxe, com tanta dilatação das nossas consciências, que possamos fazer esse bem uso desses talentos, sendo eles na forma de materialmente falando ou espiritualmente, de que forma for.
que possamos empregá-los bem, para que possamos dar conta disso ao nosso Pai, que espera de nós que possamos saber empregá-los bem. Que Jesus abençoe essa nossa noite, que foi muito proveitosa, abençoe nosso amigo por esse estudo, que nos trouxe grandes reflexões, que possamos contar novamente com a Casa de Francisco, sempre promovendo essa oportunidade de estudarmos, de reflexionarmos e agregarmos esse conhecimento tão importante para essa nossa vida aqui na Terra. Que Jesus abençoe essa noite de estudos e que pedimos a permissão ao alto para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus que sim.